Então, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC. E por que eu tô contando isso? Porque eu vi alguns famosos falando das suas doenças, como o TOC mesmo, ansiedade, depressão, e eu achei interessante falar sobre isso, porque eu percebi que quanto mais se fala, mais se trata com naturalidade. Não naturalidade no sentido de ignorar, de tratar como uma coisa boba, banal, mas no sentido de que a pessoa que tem esse problema não se sentir tão estranha em falar, porque qualquer um pode ter, o famoso, as pessoas ao seu redor, aquela pessoa que você convive todo dia que você nem percebe, às vezes que tem um toque, tem alguma outra doença mental. Ela é só uma pessoa normal, como qualquer outra, que tem alguma questão psicológica. Então eu achei importante falar assim, eu também tenho, sem problema nenhum. Na verdade eu nunca tive problema de falar, desde que eu descobri que isso é uma doença, porque eu tenho isso há muitos anos, desde criança. Eu sempre falei tranquilamente, mas até pra mim, às vezes é estranho quando a gente verbaliza exatamente o que a gente tem, não simplesmente o toque, como todo mundo está acostumado a falar, mas verbaliza o que é o toque. Parece uma coisa meio estranha de falar, então eu acredito que muita gente não se sinta confortável de ficar falando. Então é por isso que eu tô fazendo a minha parte de dizer, vamos falar. E aí, eu também achei muito importante fazer um vídeo sobre toque, porque eu vejo que tem muita gente que não sabe o que é toque, mas acha que sabe. Por que eu tô dizendo isso? Porque a maioria das pessoas, quando fala toque, elas se referem ao toque de limpeza, de contaminação, de organização, acham que aquilo é toque. Quando a gente fala, eu tenho toque, sabe o que? Sim, sei. Mas você vê que às vezes até usam o toque como uma piadinha. Não assim, talvez por maldade, mas faz aquele comentário assim pra aquela pessoa que é muito organizada, aqueles teus toques. Então confunde muito transtorno obsessivo compulsivo com talvez uma mania de limpeza, uma coisa que não chega a ser um toque. Existem vários outros tipos de toque. E o toque de limpeza e todos os outros, eles, mais do que as manias externas que as pessoas veem, como minha mãe costumava sempre dizer quando eu era pequena, cacuete, porque as minhas manias não eram de limpeza, nada disso, eu não tenho nada desses toques mais comuns, mas eu tenho algumas manias físicas, mas a mania é só a parte externa, porque tudo começa aqui na cabeça, que é onde as pessoas não percebem muitas vezes. Por isso que tem muita gente que esconde que tem toque, porque não é muito assim na parte externa, é mais mental. No meu caso, como que começou o meu toque? Quando eu era criança, eu sei exatamente o que desencadeou o meu toque, assim, que eu comecei a ter as minhas manias, que nem dizia minha mãe, meus cacuetes, foi porque eu tinha medo de uma coisa. Só que daí eu pensava muito, porque quando a gente não quer pensar naquilo, aí é que a gente pensa. Então eu pegava assim, a minha mania externa que as pessoas poderiam ver é botar água num copo e botar fora, botar, encher, ou apagar e acender as luzes. A pessoa vê, tem a mania, mas é que aquilo tem um sentido. Por exemplo, quando eu ia botar água pra alguém, pra mim tomar, se eu estivesse pensando naquilo que eu considerava ruim, eu não conseguia tomar uma água que eu tava com aquele pensamento ruim na cabeça. Então eu tinha que botar fora e tentar me concentrar em outra coisa. Normalmente a gente tem os pensamentos bons, que são aqueles pensamentos automáticos que a gente gera para tentar se concentrar, para não pensar naquelas coisas ruins. Porque como a gente não consegue simplesmente não pensar quando a gente não quer pensar, então a gente tenta se concentrar em uma outra coisa. E a sensação é física, às vezes, sabe? Tem a sensação de que alguma coisa de ruim vai acontecer se você não fizer aquilo. Não adianta você tentar se racionar, porque às vezes quando você tenta não fazer, chega a sentir uma coisa física. É muito comum todo mundo ter uma mania, alguma coisa que parece um toque. Nem sempre é também, algumas pessoas confundem. Por exemplo, a de limpeza, que é mais fácil de exemplificar no dia a dia. Ou de organização. Se você tem aquela mania assim de todos os seus lápis do estojo precisam estar pro mesmo lado, ou você não consegue dormir com a porta do seu roupeiro, guarda-roupa, enfim, como que você chama, com a porta aberta. Todo mundo tem uma maniazinha assim, só que o que vai definir se é toque ou se é uma mania? Quanto que aquilo te impede de você viver essas outras coisas normais e quanto tempo toma do seu dia fazendo isso. Se você
vê o seu guarda-roupa desarrumado e aquilo te incomoda, você tem que sair. E o ônibus vai passar daqui a 5 minutos, e se você perder o ônibus, você vai chegar atrasado no seu trabalho, no seu compromisso, e vai ter um sério problema com tudo isso. Se você então deixa as coisas bagunçadas, mesmo que você fique pensando, nossa, assim, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar é arrumar, mas você foi e não perdeu o ônibus e foi tudo certinho, isso não é início de toque. É uma pessoa organizada que não gosta de ver bagunça, mas que consegue viver normal. Agora, como você não consegue sair, você perde o ônibus, você atrasa, você bagunça toda a sua vida, porque simplesmente você não consegue sair com aquele guarda-roupa assim. Você precisa organizar, você precisa abrir e fechar a porta, você precisa conferir umas 25 vezes se você realmente trancou a porta, mesmo que você tenha certeza que você trancou algo, diz que você tem que ir lá de novo, e de novo, e de novo, e você, por causa disso, perde o ônibus. Se isso realmente está atrapalhando sua vida e toma uma boa parte do seu tempo, isso é toque. Então, tem muitos tipos de toque diferentes. Eu já pensei em fazer um vídeo mais completo, explicando melhor vários outros tipos de toque, talvez chamar outra pessoa que tenha, não só toque também, porque normalmente quem tem toque tem alguma outra questão, assim, tipo ansiedade, que é o meu caso, tem alguns até voltados à depressão, enfim, tem ligação com outras questões. E então seria interessante, né, fazer um vídeo mais aprofundado, não só para que quem tem se identifique, mas eu digo assim por mim, que eu já encontrei alguns vídeos razoavelmente bons, assim, que explicavam bastante. Cara, às vezes falha numa coisa aqui, falha ali, ou dá uns exemplos que não são muito legais, são daqueles exemplos extremos. Não que a gente não tenha que falar dos exemplos extremos, mas é que eu digo que assim, que às vezes é importante ter uns vídeos que a gente possa mandar para os nossos amigos, porque às vezes a gente explicando, a gente não encontra umas palavras, então às vezes é mais fácil mandar um vídeo que explique direitinho, explique como é que a pessoa se sente, enfim, para que os outros consigam entender. Até para a família da gente às vezes é difícil de explicar. Então é legal ter um vídeo bem completo, mas às vezes tem uns exemplos que, tipo, não, eu não quero mostrar esses exemplos assim pra, né, pra parente, enfim. Então seria legal montar um vídeo bem completo, que pudesse não só quem tem se identificar, mas ser aquele momento assim, tipo, quando eu conversar com alguém, eu me senti à vontade de contar que eu tenho toque. Se a pessoa só conhece o toque por, uma pessoa super organizadinha, explicar pra ela o que realmente é. Porque tem exemplos famosos aí, por exemplo, acho que o Roberto Carlos, ele não usa algumas cores de roupa, ele não faz algumas coisas, e o toque tem muito disso. Eu, somente que não tenho esses de limpeza, eu já deixei de fazer coisas que eu tinha que fazer por causa do toque, deixei de fazer. Então, é muita coisa mental, assim, você não pode fazer, ou você só pode fazer depois que você fizer uma outra coisa. Tem várias que são questões mentais, que você tem que fazer uma contagem, você tem que pensar em tal coisa para depois fazer. Então, muita gente não vê, não sabe, até eu acho que quem me conhece assim só da rua, às vezes não sabe que eu tenho, eu nunca escondo que eu tenho, se surgiu uma conversa para isso, eu falo, mas as pessoas acham que não é isso, assim, que não é uma coisa tão complexa, porque eu não apresento tanto fisicamente, simplesmente eu tô concentrada, enfim, eu não tenho tantas manias físicas, eu tenho, acho que as físicas mais em casa, principalmente quando eu tenho, né, de ansiedade, tô numa crise, assim, né, dias difíceis, que daí provavelmente eu não vou sair da cama, literalmente, porque às vezes cada 2 passos pra frente é 3 pra trás, novamente, literalmente, e então as pessoas da rua quase não veem nessa questão das manias físicas, veem talvez mais as mentais, assim, de concentrar, pensar nas coisas, mas as pessoas que me conhecem de perto já viram algumas estranhas, assim, porque elas nunca viram nada e de repente elas me veem botando, tirando uma tampa de caneta e me olham assim com uma cara de o que tá fazendo, assim, não entendem. E aí eu explico o que é o que eu tô fazendo, mas às vezes eu nem me sinto, tem coisas que eu faço e eu nem percebo que eu tô fazendo. E como eu disse, tem épocas que tá mais fácil de controlar, tem épocas que é mais complicado. Tem gente que eu sei que se livrou completamente, tem gente que controla muito bem. Então, por isso que é importante a gente falar, porque é um problema sério, como eu disse, tem casos assim que eu descobri de pessoas que realmente não conseguiam mais viver, sair pra rua, não fazer mais nada, porque tava num grau muito, muito elevado. E como eu disse, quando eu tenho umas crises de ansiedade, eu sei o quanto é difícil quando eu não consigo me alimentar, não consigo fazer nada. E tem casos muito piores, assim, eu descobri que tem casos muito piores do que eu. Então, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso.
Então, assim, se você acha interessante, você quer saber mais sobre isso, um vídeo mais completo, comenta se você conhece alguém, se você tem algum problema, até mesmo de questão de ansiedade, de depressão. Talvez eu possa procurar mais pessoas para gravar isso e conversar junto, dar um pouco da sua vivência. Eu sempre deixo um e-mail aqui no bloco de informações, que é justamente para as pessoas me escreverem histórias, pedir ajuda, conselho, enfim, o que achar que tem que falar e não quer talvez deixar num comentário, porque vai ficar público, pode me mandar nesse e-mail. Se não quiser que revele nome, claro que eu não vou revelar. E aí pode servir também para falar um pouco no próximo vídeo, não só sobre o tópico, qualquer outra coisa que achar que é interessante, tem esse e-mail à disposição, porque eu posso utilizar a sua história, né, para contar no outro vídeo, para montar um vídeo sobre aquele assunto e ajudar talvez outras pessoas que passem por situação parecida, certo? Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, também me segue nas redes sociais. Tchau!